Muito simples a gente ser honesto. Quando a gente diz que é muito difícil a gente ser honesto, é porque a gente não quer dizer as coisas que as pessoas querem ouvir ou tem medo do sistema. Há um grande debate em Cabo Verde, sempre. O que é que nós somos, africanos ou europeus? Um grande intelectual cabo-verdiano chamado Baltazar Lopes da Silva resolveu a questão pela negativa, dizendo: nós não somos nem africanos nem europeus. Mais tarde, outros intelectuais corrigiram, dizendo: nós somos africanos, mas também somos europeus. Com as minhas incursões no pensamento sobre o fenômeno da criolização, nós falamos da cultura síntese. Então, na cultura síntese, não só podemos afirmar que somos, como também temos a liberdade de dizer que não queremos ser. Isso é importante, porque poderia ser o topo do fenômeno democrático também. E a criolização é a democratização da identidade. As pessoas já não têm uma identidade que é imposta pelo seu passado, pela primeira vez, mas você é livre de escolher a sua própria identidade. No dia em que isso acontecer no planeta todo, não haverá mais guerras étnicas, raciais, essas coisas, porque cada um escolhe a sua identidade e, atenção, também dá a liberdade ao outro de escolher a sua identidade. Nisso, o meu sentimento é que eu tenho muito de África, mas seria hipócrita dizer que não tenho de Europa. Por quê? Ao contrário dos continentais, que têm 4, 5, 6 mil anos de história, a minha história começou no século XV. E quando eu viajo nas minhas raízes, se eu for pelo lado europeu, eu posso ir até o fratal dos fratais, encontro o pai do meu pai, bisavô da minha mãe, tetravô, e vai pelo Algarve, pelos Alentejos dentro. Em África não, eu vou até a minha avó, bisavó era escrava, e depois eu caio no mar. O mar é um imenso cemitério de 11 milhões de escravos, que não saíram e não chegaram ao destino, entre os mais de 20 milhões. E eles estão ali. Eu não sei quem são, não sei de que etnia sou, não sei de onde vieram meus antepassados. Isso fez com que cedo nós constituíssemos uma identidade muito séria, muito frágil, mas que se consolidou com o tempo, que é a identidade inicial da não identidade. Você não tinha, dentro de uma casa, tem um pai branco, europeu, uma mãe negra, você pergunta a questão do dilema, que a nossa identidade começou num dilema. Eu sou europeu, eu toco violão, toco violino, toco marimba, toco tam-tam, ou toco piano. Qual língua que eu falo? O português, ou o banto, ou mandinga, ou o wolof? Ele tem essas coisas. E quando olhamos para a nossa pele, afinal, parece que eu sou meio tom entre você e eu, mas também sou meio tom entre Nelson Mandela e Kunta Kinte. E tudo isso cria a possibilidade da gente criar uma terceira via, como um terceiro olho. Né? Essa terceira via é importante na identidade porque cria a possibilidade de rejeitarmos pela primeira vez que 4 raças, 5 continentes e 4 oceanos, ou 5, não são suficientes para albergar o ser humano. Tem que haver um outro espaço, que é o espaço cultural. Então, uma grande verdade minha, que não é absoluta, mas que é dita com sinceridade, é que eu me sinto crioulo. E quando digo isso, é que eu tenho todos os continentes e todos os oceanos dentro. Tanto é que a pátria do crioulo não é a terra, é o mar, é o oceano Atlântico. Esse oceano que eu chamo de matrimônio da humanidade, que casou todo mundo e está ali, disponível. E a água tem esse dom de parece que se movimenta, mas no fundo, quando a terra gira, a água se mantém. e faz essa ligação simbólica. Há muitos cabo-verdianos que dizem: não, eu sou africano filosoficamente, nós estamos
Essa é outra coisa, são escolhas. Mas são escolhas políticas e filosóficas e não identitárias. Porque, no fundo, como identidade, nós somos todos os continentes. Amílcar Cabral foi magistral a dizer que a independência é um ato de cultura. A independência em várias nações, em vários estados ou em vários países, se fez como um processo político. Esse processo político ou adivinha de restaurar um Estado pré-existente, ou tentar recuperar uma nação, ou tentar a junção das nações, ou ainda tentar uma outra via para a democracia. Em Cabo Verde, a independência é mais uma conquista cultural. Isto é, você tem um ser humano que nasce em umas ilhas, longe dos continentes, nasce de encontro de culturas, nasce entre várias línguas, vários ritmos, vários sons e várias músicas, entre várias cores, vários nomes e apelidos. E ele fica completamente perdido. Mas, de repente, ele inventa uma língua que tem de todas as línguas que estavam em comunhão. Pega numa gramática das línguas africanas, pega dos léxicos do francês, do português, do latim, do italiano, faz essa combinação e faz uma língua crioula. Pega dos instrumentos de corda, mais os instrumentos de percussão, reinventa e cria a sua própria música. Pega da cor da pele e cria uma identidade arco-íris que não se desfaz das cores, mas se desfaz nas cores e absorve as cores todas. Isso chega um momento em que não há nenhum exército, por mais poderoso que seja, capaz de aguentar. E quando essa identidade se consolida, você vê que ninguém pode mandar em você. Então, a última fase numa consolidação cultural é eu ser o dono da minha própria cabeça. Mas que começou como um fenômeno cultural, e não como um fenômeno de classe, de luta, de guerras, de territórios, não. Era um fenômeno muito do indivíduo mesmo, porque ele começou por ser independente em si, dentro de casa, na rua, ser crioulo independentemente do pai europeu ou da mãe africana. Ele conseguiu colocar uma identidade no sistema. Então ele nem mais podia ser dominado nem pelos escravos, nem pelos patrões. Ele queria conjugar escravos e patrões e conseguiu fazer isso. Então, a independência para nós foi dizer, nós não somos portugueses. Não dá, não tem jeito, a gente não se sente, não tem forma. Mas também a anexação ao continente, ao Senegal, ao outro, sim, também não, porque aí ia haver outros conflitos. Nós não nos sentimos completamente ou só exclusivamente africanos. Na verdade, nós somos um produto. Porque do lado dos europeus, nós éramos germe de uma escória. Eram bandidos que saíram da prisão, ladrões, mais tarde prostitutas brancas para poder compensar a raça do império. Nós não somos assim descendentes de príncipes e comendadores e capitães donatários, não. Esses os seus guetos. Do outro lado, sim, nós somos filhos de gente dos porões, das galeras, galera que no sentido de navio de escravo. Então, o que acontece? Nós assumimos essa diasporização ab início. E o mais importante é que nós fabricamos a nossa própria diáspora. E quando nós saímos para a América, para as plantações de algodão, quando nós fomos para as Caraíbas, mesmo para a Europa, nós continuamos dizendo, atenção, eu venho de umas ilhas onde já criamos uma identidade própria.
E até na Rússia antiga houve um cabo-verdiano que chegou a trabalhar na corte e teve cargos importantes. Porque ele sabia línguas, era batizado, e era gente de confiança, porque trabalhava na harmonização, ele não podia eliminar nenhuma das partes. E essa diáspora foi cimentando uma identidade alternativa. Você podia acabar com todos os cabo-verdianos nas ilhas, mas já havia muitos cabo-verdes plantados. O que faz que a diáspora constitua um dos nossos 7 paradoxos, que é termos mais gente a viver fora dos que vivem nas ilhas. E que exigem seus passaportes, seus documentos, falam as suas línguas, fazem as suas comidas, votam, todo esse processo. E eles foram criando confiança, que é uma coisa que os indianos vieram a utilizar mais tarde para irem para Tanzânia, por exemplo, para Zimbábue, mandar os comerciantes para criar confiança. Afinal, os índios não são só domadores de elefantes. Depois vem o comércio. É o que os chineses estão fazendo. Mandam os chineses para abrir lojas em todo o mundo, mas ficam conversando, as crianças brincam juntos. Então, quando vê um empresário, ele pensa que não, eu conheço um chinês, meu amigo, meu vizinho. Antes não, lembra-se, há 20, 30 anos atrás, quando você dizia chinês, a gente dizia o que ele faz, o que ele come, o que ele fala. Era um estranho. As diásporas têm esse papel de aproximação e de criação de confiança. Então, uma grande parte da luta de Cabo Verde, é muito engraçado, se passou na diáspora. Primeiro, porque nós somos o único país no mundo que fez a guerra num outro país para libertar o nosso. Cabo Verde foi fazer a guerra na Guiné-Bissau. Se juntou com os guineenses e era um partido para libertar 2 países na diáspora. Mas uma guerra importante se passou com a intelectualidade e com as artes. Na Holanda, abriram uma editora. Em Portugal, nas universidades, na Casa do Império. Mas os vários imigrantes que foram recolhendo os revolucionários, os fugitivos, os dissidentes. Nós tínhamos base na Holanda, na Suécia, em Portugal, no Senegal. O partido era muito forte, Cabo Verde era muito amplo. E isso criou uma mobilização mundial para pressionar as Nações Unidas, para pressionar Portugal, que Cabo Verde tinha que ser independente. Então, esse processo todo também dá uma lição à história. As terceiras identidades que se estão conformando no mundo e no futuro é próprio do ser humano, todos nós passarmos a ter identidades múltiplas, aí acabará essa coisa de gueto de cada um ser uma coisa quadrada, é que elas não podem ser dominadas. Daí o medo de controlar as identidades. Porque todas as entidades acabarão por ser independentes, porque eles são diásporas. Tá? Há uma combinação perfeita entre o que é a independência como ato de cultura e o fenômeno da diasporização da cultura, porque ele se vai semeando no planeta. Eu acho que os legados não são factos concretos. Nenhuma ação pode ser tomada como legado, porque as ações são muito relativas. Mesmo que inauguremos o funcionamento do universo, qualquer dia haverá uma outra compreensão do funcionamento do universo. É assim a dinâmica do cérebro humano. Então, eu acho que eu não tenho nenhum legado para deixar para o meu país. E isso me deu muita tranquilidade sempre. Sempre evitei que os meus nomes constassem das placas de inauguração, essas coisas. Eu fui praticamente obrigado a aceitar uma condecoração uma vez. E agora na política, sou membro da Academia de Letras e a gente aceita porque no cargo onde eu estou não posso recusar. Mas não é uma coisa que hoje me dá afeto. Cumprir o meu papel. Agora, provavelmente eu faço parte de uma grande equipa nacional e mundial que acredita que é preciso disseminar a ideia da luz e lutar contra
um establishment que já compreendeu o que é a cultura. Não vamos ser inocentes dizendo que eles não sabem. Sabem e inverteram o papel e põem tudo sobre a cultura. E não põem nada sobre o chapéu da cultura. É porque entenderam isso. Põe a economia a pisar a cultura, põe as religiões a deturpar a cultura, põe as guerras a esconder os conflitos culturais e põe o próprio planeta em causa, que no fundo, o que hoje nós chamamos de ambiente. Ambiente é o estado do tempo, é o nosso termômetro cultural, o que nós chamamos de sustentabilidade, o que nós chamamos de aquecimento global. Tudo isso são fenômenos culturais. Tudo isso é fenômeno cultural. Porque você não pode falar de aquecimento global no deserto de Kalahari, no deserto de Saara. Vai continuar sempre sendo, se aquecer, aquece sempre, é um fenômeno natural. E também falar de resfriamento global nas calotas polares também não. Então, você pega dos paradoxos e junta. Fala de aquecimento global nos polos e fala de resfriamento no deserto. Então, são percepções culturais. Porque isso de o planeta se esfriar ou aquecer é um movimento natural. Agora, nós temos interpretações muito interesseiras e que vão prejudicando o funcionamento do planeta. Então, a própria forma como nós habitamos a Terra tem a ver com a nossa cultura. A cultura do desgaste, do consumo, tudo isso. O importante, a meu ver, é que Cabo Verde assumiu, com muita vontade política, o papel da cultura. E isso eu acho que é obra coletiva de toda uma nação. O artista ajudou o ministro na medida em que o artista veio para o governo. Isto é, no dia anterior, eu estava de sandálias, assim como eu estou vestido, assim como eu estava vestido no dia anterior, com as minhas sandálias, sem gravatas, como eu nunca usei. E é assim que vocês me chamaram, eu estou aqui em Quequiá. E assim cheguei. E os meus discursos, a mesma sinceridade. Você, claro, que vai encontrar os mais formalistas e os menos, etc. Mas isso deu um certo conforto aos humildes. A gente é chamado para fazer aquilo que sempre fez. Por causa dos aplausos, eu vim parar a política. Eu não vim à política para receber aplausos. Isso muda o papel entre o político e o artista. Por isso, gasto muito da minha energia para ser o mais low profile todos os dias. Porque nós temos uma explosão de energia criativa. Mas eu não posso trazer os meus aplausos comigo para o governo. Isso pode tapar todo o sol. Então, tem gente que está ali para brilhar, porque esse espaço termina um governo, faz a campanha eleitoral para outro governo. Eu não, eu vim, eu disse, chegou a minha hora de ir embora. Então, eu não vim cumprir, mas tenho que ir embora. E voltar aos meus palcos, aos meus livros. O ministro ajuda o artista, sim. O artista é mais egoísta. Nós somos o centro do universo, ainda que o universo não tenha centro. Mas também nós nos julgamos semideuses. É próprio da nossa natureza saber que somos criadores. Na política, eu aprendi a tolerar, isso é uma palavra dura, mas é verdade, mas evoluí um pouco para aceitar, até o momento em que o meu espírito completo entendeu que tudo que é contrário a mim é meu complemento, e não é a minha derrota, ou o que vai me desfazer. Tudo que é favor a mim é apenas uma repetição de mim. Eu sou apenas 50% do todo. O outro 50% é aquilo que vem em contra de mim. Eu tenho que absorver e me complementar.
Então eu parto hoje do princípio, quando vou dizer algo, por mais incrível que pareça, o outro já sabe metade. E ainda bem para ele poder contradizer e me equilibrar. Isso eu aprendi com a política, aceitar todo mundo, a opinião de todo mundo. E também ter a noção da transitoriedade que os políticos não têm. Eu vivi isso todos os dias com os meus colegas. E você, se está muito atento, até dá riso. E você percebe que o político tem poder e se sente no poder já na eternidade. Você olha e diz, olha, isso pode não passar de amanhã, dentro da transitoriedade das coisas. Quando a gente governa com a ideia da transitoriedade, toda a postura é diferente. Eu sempre governei por 12 horas. E se na hora seguinte ainda eu tiver fôlego, vou pensar para mais 12 horas, tentando ver nas 12 horas passadas o que eu fiz de errado, o que eu fiz de bom, e tentar corrigir e seguir. Olha, a equação é muito simples. Nós temos, em Cabo Verde, explicamos isso com palavras muito concretas. Eu acho também a minha natureza de poeta, até há 10 anos atrás, era muito carpenteriana e também com muita influência de Lezama Lima, de Borges. E a poesia era muito esotérica. O budismo zen, ele me trouxe a dificuldade das coisas simples. Então, eu estava subindo as Himalaias. Já cheguei ao topo, agora tem que descer. É difícil. Então, tudo está na simplicidade. E o meu filho, ele é meu barômetro. Ele dizia, papai, você fala e todo mundo entende. Às vezes ele está vendo televisão, o que esse ministro falou? Então, claro que quando você é acessível também, você é acessível para tudo. E nós explicamos basicamente isso. O que são economias criativas, gente? É muito simples. Nós temos basicamente 2 tipos de economias para falar de economia. Temos as economias especulativas, que é tudo, e temos as criativas, que somos nós. O diamante, o petróleo, as armas, os bancos, os seguros, é uma usura monumental. Tudo isso cai dentro do que nós podíamos chamar de economia especulativa. E não é pejorativa. A especulação é o segredo do mercado. Você me empresta dinheiro e a cabeça já tira o ganho. Eu ainda nem investi. O dólar subiu, caiu, estou ganhando, estou perdendo. O barril de petróleo subiu, há sempre gente ganhando também. E um bom exemplo é a Bolsa. A Bolsa nunca perde, sempre ganha. Porque quando perde, há alguém ganhando. Quando ganha, há alguém ganhando. Nunca perde. Agora, nas economias criativas, não há lugar à especulação. Então, nós explicamos à população que é tudo que a gente faz sem admitir e sem introduzir a especulação. E isso passa pela senhora que faz bolinhos de bacalhau. Por que os bolinhos de bacalhau faz parte da economia criativa e não especulativa? Bom, primeiro porque a senhora que faz o bolinho só acrescenta o saber. E pelo saber todo mundo paga. Ele não acrescenta a especulação, só acrescenta o saber. Mas a pessoa que, se a senhora ficar um dia rica e colocar o dinheiro no banco, a economia criativa agora está alimentando a economia especulativa. Então, uma forma de economia criativa continuar, que agora tem que desenvolver um design para vender os pastelinhos de bacalhau. Tem que preservar. Então, tem que fazer um museu sobre o pastel do bacalhau. É continuar a ampliar o circuito. Isso não tem nada contra a poupança. Que na poupança, o lado positivo é você paga um guarda noturno para guardar a sua casa. Ótimo. Então eu ponho meu dinheiro no banco, eu pago o banco para guardar o meu dinheiro. Aí tudo bem. Agora, o que o banco faz com o meu dinheiro é que é especulativo. Isso sim foi um discurso que não teve
oposição porque era novo. E o novo tem um lado bom, causa espanto. E quando de início quiseram experimentar se eu sabia do que eu estava falando, aí quase dei uma aula magna um dia no parlamento e eu me senti muito mal, porque eu prefiro ficar no ridículo do que colocar alguém no ridículo. Mas esse dia foi necessário, mas foi remédio são. Então, nós tínhamos uma ideia estruturada, tínhamos um séquito internacional de gente pensando, você faz parte disso, o Gil, mas centenas de pessoas no mundo, nós andamos anos debatendo essa questão. E a população foi entendendo. Então, nos bairros, nas localidades, os artistas, mesmo contestando, mas a contestação já é um desgaste de energia. Já havia gente que dizia, eu faço, eu posso e eu sou autônomo. Foi por aí que nós criamos o Banco da Cultura. Que é, você pode sim criar um banco não especulativo. Esse é um fenômeno. Pode haver. E o mais engraçado é que tem países que podem ter um banco criativo, um dos maiores bancos do planeta. Um desses países é o Brasil. Se você pegar em todo o dinheiro da Lei Rouanet, você pegar todo o dinheiro do Funarte, todos os fundos para financiar a cultura, do BNDES, que é um banco gigantesco, você pegar todas as fundações que têm dinheiro para financiar a educação, você cria um dos maiores bancos do planeta. Esse dinheiro chama-se banco, com outro nome, mas não é especulativo. Então, como não é especulativo, ele gera muito mais receitas, porque as receitas se expandem. Os ganhos são para multiplicar novas ações. Ninguém fica com os ganhos. Os ganhos são reaplicados. E o que nós fizemos é que os próprios lucros, que parecem lucros, não, já vão servir de garantia para novos empréstimos, que vão gerar novos ganhos. Esse sistema é possível. E o que eu vejo hoje em Cabo Verde, quando todo mundo fala de economias criativas, às vezes até confundindo com a cultura. Nós fizemos essa distinção. Mas o discurso foi assumido, não foi assumido pelas elites. Não, foi assumido pelos criativos. E eu digo no plural porque exatamente não é uma economia. São pluralidades de economias e todas elas entram dentro das economias. Todas elas são criativas, porque do outro lado você tem um monstro insaciável, que é a especulação. Então, é necessário para o equilíbrio do mundo ter uma economia criativa. Há um fenômeno engraçado, porque uma vez na Ilha Brava, nós instituímos o título de capital cabo-verdiana da cultura. Durante um ano, a gente escolhe uma cidade ou uma ilha e todas as atividades culturais passam ali, fazemos grandes eventos, restauramos no que podemos, ajudamos a desenvolver a economia. E uma senhora foi ao banco. Eu fui chamado pelo governador do Banco Central e me disse, o que está acontecendo aí na Brava? Que há uma moeda ilegal circulando. Me disseram que é do Ministério da Cultura. Eu falei, não, deixa ele saber. Onde é que isso aconteceu? Lá na agência do Banco Comercial do Atlântico. Eu fui na agência do banco. E uma amiga minha me ligou da cidade também, dizendo, não, eu parei aqui a coisa, mas está dando bronca, já chegou o Banco Central. É que uma senhora tinha recebido a nossa moeda do Banco da Cultura, o Cretil, e quando ela recebe essa moeda, há um convênio, dias depois ela vai trocar essa moeda para a moeda legal, corrente. E ela foi ao banco normal. Então deu um escândalo, as pessoas não conheciam a moeda. E o que nós fizemos? Ao criar o Banco da Cultura, nós começamos com um orçamento zero. Não tínhamos R$1. 1 cêntimo não tínhamos. Não estava no orçamento. E tivemos muitas discussões para legalmente me permitirem criar o Banco da Cultura. Então, como é que a gente ia financiar os eventos sem dinheiro?
O que a gente fez? Cunhamos uma moeda alternativa. Eu mandei fabricar uns milhares de escudos em Creteu. E disse, esse dinheiro eu posso pagar. Então, vamos pensar que você tem um evento aqui no Rio e precisa de dinheiro, não tem patrocinadores, não tem nada. Não, você pega no Creteu e vai e diz, quais táxis que aceitam no Creteu? Você credencia. Hotéis, transportes aéreos, restaurantes. E é bonito porque você chega e tem uma placa, aceitamos Creteu. Só que isso foi um movimento incrível, porque Creteu em Cabo Verde significa meu amor, meu bem-querer. Então havia pessoas que diziam, estou aqui, sou candidato. Né? Criou uma onda muito sinergética. E nós conseguimos fazer o evento, as pessoas retinham o Creteu, havia um processo de controle, depois iam ao Banco da Cultura trocar. E aí dava tempo de pegar dinheiro nas finanças, nos patrocinadores, na cooperação internacional. E foi como nós fizemos isso. Agora vamos fazer o Fórum do Artesanato, o Fórum do Carnaval, e não tem dinheiro e vai ser financiado através do Creteu, para, posteriormente, se conseguir os fundos para reembolsar os credenciados que utilizaram essa moeda. Mas isso dá autonomia. E também a moeda alternativa tem uma coisa fantástica, oficializa a troca. Se você fez sandálias, mas se você for a uma companhia aérea e dizer, eu dou 2 pares de sandálias, e você me dá uma passagem para Fortaleza, a companhia aérea dizer, não, eu não quero sandálias. Mas se você chegar com 1000 Creteu, dizer, você aceita Creteu? Sim, aceita. Então você tem um intermediário de moeda, mas a garantia são as suas sandálias. Quando vender, é o Banco da Cultura e o sistema funciona. A gente conseguiu. Tivemos alguns episódios constrangedores. Quando começamos os primeiros conselhos de ministros, eles falavam a cultura e nem olhavam para mim, que era a cultura. Quando começamos a falar das economias criativas, aí quando os outros colegas ministros faziam intervenção, diziam, por exemplo, as economias criativas que olhavam para mim. E foi então que eu falei, bom, muito bom, já estão olhando para mim. Mas as economias criativas estão em todo lado, exceto no Ministério da Cultura. Porque nós lá não produzimos. Nós lá somos intermediários de políticas públicas. No fundo, o Ministério da Cultura é uma agência governamental para que o setor chamado da cultura tenha um intermediário junto do governo para a aprovação das leis. Mas o mais importante é que, quando os meus colegas começaram percebendo isso, houve um boom. O turismo começou trabalhando com as economias criativas, a organização das mulheres, os sindicatos, tudo. Eu fui visitar a cadeia, fui visitar também 2 instituições de trabalho com toxicodependentes. E aí fornecemos os kits de percussão, fornecemos materiais, porque eles usam isso como terapia, mas saindo também tem uma atividade geradora de rendas. E nós conseguimos que a juventude, o Ministério da Juventude percebesse que a maior percentagem dos trabalhadores chamados criativos estão no setor da juventude. Aí o Ministério da Saúde foi que financiou as casinhas do artesanato, porque a maioria são mulheres e vivem no mundo rural. E trabalhamos com a equidade de gênero. Nós é que financiamos a sala de ensaios da banda militar. Os militares perceberam esse papel de que os militares, no fundo, não estão lá à espera da guerra. Acho que até tem medo, como toda a gente. Então, o que é que eles fazem todos os dias? Fazem uma atividade qualquer, mas que não é capitalizada de forma criativa. E uma das coisas bonitas que estão fazendo é a nossa maior escola de música do país. E fomos trabalhando com o parlamento, quando vão os grupos parlamentares, o interesse que existe, todo mundo fala um pouco disso.
conseguimos que se entendesse que o que nós estamos chamando de economias criativas eram explosões de energias contidas de toda a sociedade civil através de mecanismos autônomos de criação, distribuição, ganho e perpetuidade dessas ações. E isso existe em toda a cadeia, em todo o sistema. Mostramos a potencialidade de criação de emprego. Mostramos a potencialidade da sustentabilidade do sistema fiscal. Porque um artista desempregado custa 11 vezes mais ao Estado do que um artista trabalhando. Um artista desempregado tem que mandar o filho à escola. Em Cabo Verde temos um sistema universal de acesso à escola. O Estado paga através da Fundação de Apoio à Escola. Tem que ir ao dentista, o Estado é que paga. Precisa de óculos, o Estado paga. Fica doente, o Estado paga. Não tem casa, é o Fundo Social que tem que pagar. E não paga impostos. Mas, quando você cria condições para esse artista produzir, o Estado vai buscar renda, vai buscar os impostos e mais, ele financia as suas atividades, as suas necessidades diárias. Essa compreensão também fez com que a maior aliada que eu tive no governo, com a exceção do primeiro-ministro, que é quem aceita essas ideias, foi a ministra das Finanças. Ela salvou a honra da cultura porque estava sempre do meu lado, dizendo que já entendi, ia aos bares comigo. E quando na cooperação internacional nos perguntavam o que diz a senhora ministra das Finanças, eu dizia, eu apoio, porque perceberam isso. O ganho fundamental está em considerar que Cabo Verde cai bem a palavra como um país criativo. Daí a invenção da nossa nova catalogação para um novo insumo, a matéria-prima. É com isso que nós trabalhamos. Bom, nós fizemos o que de contemporâneo se está fazendo e que eu acho mais assertivo. Nós não podíamos, não temos camelos, temos um grande deserto marítimo, então não podíamos deslocar as nossas montanhas para ir ter como Maomé. Sair de Cabo Verde custa caro. E cada vez que um artista cabo-verdiano tem que sair do arquipélago para vir fazer um show no Brasil, ele já parte em desequilíbrio financeiro, não é competitivo com o artista que mora no Brasil. Igual para a Europa e para os Estados Unidos. Então isso criaria um grande entrave à divulgação. Por mais que a gente quisesse apoiar os artistas com passagens, com tudo, mas você vai e faz um show numa sala, depois volta, porque não tem a máquina da promoção. Então fizemos um esforço inverso. Vamos deixar as montanhas aqui e vamos tentar trazer Maomé. E fizemos esse trabalho. Fomos à Dinamarca em 2011, me reuni com o Brokovski, presidente da Womex, e eu disse, quero criar um mercado no Atlântico. Ele olhou para mim e disse, você está sonhando, isso não vai dar certo. E no final ele disse, eu não estou interessado. Mas eu sabia que era a única sobrevivência que nós tínhamos. E trabalhamos nesse sentido. Mobilizamos as pessoas, convencemos as pessoas. E a primeira coisa que nós fizemos, convidei-os todos para Cabo Verde em 2012 e discutimos. Cabo Verde não tem outra saída, senão criar um mercado de música para trazer todos os grandes negociadores e investidores na área da música para vir ver a nossa música. E assim, outros países, outros artistas do mundo
também gostariam de vir a Cabo Verde, porque vocês estão todos cá. E são vocês que mandam na música no mundo. E acertamos que sim. Em 2013 fizemos a primeira edição do Atlantic Music Expo. E há 3 dias eu li, depois de ter chegado aqui no Rio, nós somos o segundo entre os 10 mercados com conferências mais importantes de África. O primeiro está a Visa Florencio, do Marrocos. Mas nós, até 2015, em 3 anos, passamos para o 3º maior mercado da World Music. Só éramos ultrapassados nesse segmento pela Womex, pela Babelmed. Depois veio entrar o Mochito, o Oman, vários mercados africanos, mesmo os europeus nós ultrapassamos esse mercado, que é medido pelo número de participantes, diversidade, stands, inscrições, showcase, etc. Mas continuamos sendo o mercado mais afetivo do business. Então, hoje Cabo Verde tem um mercado mundial da música e quando vêm todos os profissionais do mundo para Cabo Verde, não só assistem aos showcases, aos concertos, mas vão aos bares, aos restaurantes, às discotecas e nas ruas e descobrem talentos. E os resultados têm sido extraordinários. Vários talentos têm sido descobertos. Paralelamente a isso, criamos um Bureau Export. Esse Bureau Export apoia os músicos e os artistas em geral, mas falando da música, todos os músicos cabo-verdianos que conseguem um lugar no mercado no exterior, ele viaja com um passaporte oficial do Estado. Não precisa de vistos. E ele tem também subsídios e subvenções para aquisição das passagens aéreas. Então criamos um sistema em que ele não tem que vir pedir 10 euros, 100 euros para levar um disco ao Ministério da Cultura e por mais que você dê, nunca chega. Não. Criamos um sistema e os bons passam e aqueles menos bons têm que lutar para passar. Mas a nossa política musical está conformada, já está consolidada. A relação ela é óbvia, mas nós ainda não chegamos lá. Neste momento, cada setor trabalha de forma isolada. Se as economias coletivas servem o turismo, tem muito a ver com iniciativas privadas muito autênticas e isso foi o que nós fomentamos nesses últimos anos. Mas o sistema que foi criado, ele é um bicho e a sua conversão de lagarta a borboleta vai levar muito tempo. Nós investimos muito no turismo de massa, mas no fundo nem chega a ser tão massivo, e no turismo all inclusive, e que também é um turismo all exclusive. O que acontece? Esse não é o melhor turismo para Cabo Verde. O turismo representa atualmente mais de 24% da nossa riqueza. Mas se a agência TUI, Thomson, as cadeias Rio e outras se zangarem, ficarem chateados conosco por uma outra razão. Se já não há mais voos para Cabo Verde, fechamos os nossos hotéis, nós perdemos cerca de 20% da riqueza de um dia para o outro. Então, o nosso turismo é mesmo um gigante, mas na areia movediça. Esforços enormes têm sido feitos pelo governo, pela atual ministra, que já compreendemos isso. Mas o trabalho é tão grande que ainda estamos no início do início para a criação de um turismo sustentável. Felizmente, quando em 2011 eu ia para as conferências, os fóruns, eu me convidava, e o título era Turismo e Cultura, há aqui perspectivas, desafios, então essas foram uma unidade. Eu lembro na ilha de São Nicolau, eu falei, não é só uma questão de semântica, nem também uma questão de ordem dos fatores, como se diz na matemática. Não é turismo e cultura, é cultura e turismo. Porque a cultura, no seu exercício milenar,
de repente criou uma coisa fantástica, que é o ser humano querer vivenciar novas experiências e se desloca. Mas como não pode levar a casa às costas, alguém disse, eu vou preparar uma casa para você ficar. Mas também, como gosta de vivenciar novas cozinhas, ainda que venha com a mochila cheia de latinhas e comprimidos, mas vai lá também vivenciar a gastronomia. E se encontram, há encontros com outras culturas. Isso deu origem ao fenômeno do turismo. O turismo, então, é uma manifestação de culturas. O inverso não é verdade. A cultura não é uma manifestação turística, nem é um produto turístico. Então essa luta foi bonita porque 15 minutos depois a Sara disse, mas é verdade. A cultura, como dizia, porque a cultura é a cereja em cima do bolo. A cultura é o chão onde está a mesa, sobre a qual está o bolo, sobre o qual está a cereja. Então você pode tirar a cereja e trincar para o gato e pegar do bolo e oferecer para a criança assim, chafurdar, e você pega a mesa e faz lenha para esquentar o chá, mas fica o chão sólido, que mesmo em choques de placas tectônicas também existe uma cultura, mas há aquelas erupções e nascem sempre coisas boas, frutificam a terra. Essa é a cultura. Até porque, olhem a palavra, é na terra que se cultiva, não é no ar. Mesmo a hidroponia precisa disso. Né? Então, isso causou uma visão boa. E começamos a ser chamados para participar. Então, hoje, existe a ideia positiva de que Cabo Verde pode ter um turismo sui generis, muito próprio e baseado na cultura em toda a sua acepção. Para isso havia que reinventar o turismo. E atualmente nós temos um turismo especulativo, em que a maior parte da moeda não entra no país, fica no exterior, nos programas órgãos, inclusive. Nós temos ganhos com o emprego, com várias outras coisas, impostos. Agora, a cultura deve chamar a si a reinvenção do turismo. A percepção já está feita. As pessoas não viajam por uma questão territorial, viajam por uma questão espiritual. Vão lá se alimentar de alguma outra coisa. Então é isso que deve ser explorado. Em relação ao turismo, e pensando nos insumos do turismo, me fale um pouco sobre o artesanato cabo-verdiano e dessa relação hoje, que de uma certa forma atravessa o continente africano e que está presente no Made in China, que está presente nos tecidos, nas máscaras, nos artesanatos. Como o senhor faz a leitura dessa presença do Made in China e não mais do Create em o país de origem do produto? Cabo Verde é um país muito particular nesse sentido. Eu sou muito apologista da absorção. Para nós, a criação, primeiro é o acesso. Depois você faz uma espécie de reciclagem e então cria, colocando a sua cultura num objeto, num produto criado. Por isso, não é estranho para nós que a gente fabrique a capa de um livro com tecidos vindo de Moçambique ou da Tailândia. E já vi havaianas melhores que as havaianas, porque foi priorizado pegar da havaiana brasileira, acrescentaram uns brilhantes chineses, depois eles fizeram umas pinturas africanas, nós ficou uma obra de arte. Isso é próprio do que eu chamo a priorização, é a absorção de tudo. E quando isto acontecer, já não haverá mais exclusões. Nós temos medo do assalto. E é nesse medo de assalto que a gente começa a criar trincheiras. E quando você cria trincheiras, de um lado uma coisa, do outro lado a outra. E isso acontece com os produtos. Quando nós sugerimos a ideia da marca Creative em Cabo Verde, era só para fazer a diferença do Made in.
Porque pode ser made in anywhere. Mas se passar pelas nossas mãos, é um produto bom. Cabo Verde já não tem a capacidade de fazer isso. Então, para resumir, concluo com o artesanato, porque nós temos um artesanato muito eclético, muito mesmo, feito com reciclagem de reciclagens, de inovações e renovações e invenções. Está aí. Por isso, em vez de nós decidirmos uma política para o artesanato, a nossa política foi a criação de fórum. O diálogo é muito importante para isso. Nós criamos fórum para o carnaval. E os grupos de carnaval no país não se conheciam, somos ilhas. E agora todos se encontram e falam. Então, às vezes, todo o material utilizado num carnaval, que é jogado no lixo ou fica aí na natureza, agora é mandado para outra ilha, porque as pessoas não viram. Estão trocando peças entre eles. Se ajudando os melhores, passam a técnica aos outros. Com o artesanato também juntamos todo mundo. Os velhos, os sábios, estão partilhando os saberes com os mais jovens. E agora sim, criamos as casinhas do artesanato e a marca, e você vai dizer, comprar um produto criado em Cabo Verde. E você sabe, está certificado e você compra. Mas ao lado está um senegalês vendendo uma girafa que diz Cabo Verde. E nós nunca vimos uma girafa ao vivo. Não tem em Cabo Verde. Mas, muito bem, se alguém quer dizer, eu estive em África porque estive em Cabo Verde, quer levar uma girafa, leva. Não tem problema. Mas também existe artesanato surrealista. Mas por que não uma girafa? Cabo Verde. Muito bem. Mas, em Cabo Verde, esse fenômeno pode ser potencializado para tudo, criando a ideia de que nós somos o movimento. E tudo o que próximo passa entra na órbita. E não deixamos cair e nem nos ultrapassa. Vira uma coisa nossa. Se orbita à volta de nós. Esse que eu chamo creating não é uma invenção, é uma reinvenção. Quando os chineses chegaram a Cabo Verde, agora com os pequenos comércios, quase tudo ia fechando. Porque havia as rabidantes, são senhoras, os chineses começaram a vender mais barato. E aí ficaram muito inquietos. E já havia situações no Quênia, por exemplo, e no Mali, onde houve confrontos entre os vendedores locais e os chineses, que vendiam mais barato e quase destruiu o pequeno comércio local. Sabe o que os cabo-verdianos fizeram? Essas rabidantes que vendiam aí na rua, já ninguém comprava nelas, iam comprar nos chineses. Muito bem. Começaram a ir a comprar nos chineses também, em grande quantidade. E iam revender na rua como faziam antes. E até começaram a vender mais barato que os chineses. Aí os chineses se juntaram todos e importaram grandes quantidades. E começaram a vender mais barato que as rabidantes novamente. Mas os produtos tinham menos qualidade. Aí as rabidantes pegaram um avião e vieram a São Paulo. Compraram toneladas de calcinhas, de sutiã, de tudo. E foram vender mais barato que os chineses. E viajavam na executiva, as cabo-verdianas, para poderem ter mais peso, e conheciam os hotéis, uma rede. Essa capacidade de reciclar as circunstâncias. E isso se pode chamar de economia criativa mesmo. Porque é muito criativo. E não é uma economia especulativa. É sobrevivência com criatividade e com sinceridade. Isso obrigou a um fenômeno engraçado. Talvez Cabo Verde seja um dos países do mundo onde os produtos chineses têm melhor qualidade. Eu agora estava remodelando a minha casa e fui lá, entrei numa loja, coisas vindo de Portugal, e entrei no chinês e comprei uma máquina Bosch. Porque eles sabem que se não vendem qualidade, as rabidantes vendem. Isso criou essa forma. E tentamos fazer isso com o artesanato, que é um caso muito específico. E claro que se consegue, há uma reciclagem permanente. E isso leva a imagem do país, não é preciso folclorizar. Basta que, se passar pelas minhas mãos, será um produto novo criado aqui. Complementares. São línguas até do beijo na boca, né? Tem que coexistir.
as duas. Primeiro, porque nós somos um crioulo de base lexical portuguesa. Isso quer dizer que mais de 90% dos léxicos nós vamos buscar a língua portuguesa. Mas também, por essa razão, porque temos uma gramática mais baseada nas línguas africanas. Isso quer dizer que, se entendermos bem como funciona a gramática crioula, poderemos entender melhor como funciona a gramática portuguesa. E vice-versa. Porque o que acontece entre a língua portuguesa e a espanhola, por exemplo, a gente comete muitos mais erros quando é detentora de uma dessas línguas que quando você fala o francês ou o alemão. São línguas tão próximas que você fica na dúvida se diz incluso ou inclusive. Tem todas essas línguas. Então, o crioulo português tem isso. E dominando as duas línguas, a gente consegue fazer isso. Mas em Cabo Verde tem um fenômeno também que eu acho raro, que existe em alguns países do mundo. Nós somos bilíngues por natureza. E passamos de uma língua a outra com facilidade, a gente nem se dá por isso. Toda a nossa comunicação cotidiana, informal, se passa em crioulo, mas de repente a gente vai escreve em português, a gente nem se sente. É uma convivência muito sã, não há impedimentos. O que está a acontecer é que o crioulo começa também a não se querer distanciar tanto do português, que foi uma época, foi uma corrente até no alfabeto, para se afastar ao máximo, como as línguas são parecidas, para não ficar muito próximas. Mas também começa a haver mais respeito da língua portuguesa pela língua crioula. Começou como sendo uma coisa pejorativa, que o crioulo era um dialeto, depois começou como sendo, sim, uma língua, mas é minoritária, não nos leva a nenhum lugar, até que, com as nossas próprias imposições, digamos assim, na literatura, na poesia, mas também nos pensamentos, em crioulo, começa a ter um respeito pela língua crioula. E isso está sendo muito benéfico agora. Mas falta um pensamento global dos sistemas linguísticos novos, porque, nesse caso, a própria língua portuguesa pode ser considerada uma língua crioula, a língua portuguesa atual. Como o inglês é uma das primeiras línguas crioulas. Então, há essa percepção. Porque o crioulo é a única língua do planeta em que você diz língua crioula, mas falamos várias línguas crioulas. Então é um sistema linguístico. E quem fala o crioulo de base lexical portuguesa, como se fala em Cabo Verde, São Tomé, no Anubon, na Guiné-Conakry, na Guiné-Bissau, não entende quem fala o crioulo de base lexical francesa, por exemplo, na Martinica ou na Guadeloupe, mas se sentem crioulos. Tem uma língua mátria, uma língua útil, mas depois cada um tem o seu filho, que fala a sua própria língua. Isso é uma coisa muito bonita. Então, línguas crioulas podiam ser essas línguas de encontro de línguas. E são línguas que advêm da procura, da busca e da conjunção de várias línguas. Mas também é um fenômeno novo, com a periferização, ou pela conquista urbana dos movimentos pós-modernos, do hip-hop, da contracultura, mas também dos desenraizados. As línguas das periferias de uma mesma cidade já não são as línguas dos centros urbanos. E no conjunto, então você começa tendo uma língua crioula, porque essa língua tem diversas pequenas manifestações linguísticas. O francês que se fala no Banlieue parisiano não tem nada a ver com o francês que se fala aí no centro de Paris. Criou-se uma linguagem própria, utilizando as palavras de forma completamente inovadora. Então, e aí começa a haver mais respeito por essas línguas novas, que são línguas crioulas. É que muitas vezes há imposições.
Mas nós reinventamos, por exemplo, o nosso próprio sistema democrático. É dos poucos países em África que tem um presidente da República, um parlamento e um primeiro-ministro. Na maioria dos casos são sistemas presidencialistas. E nós conseguimos aí harmonizar. É que o presidente tem tantos poderes. É o chefe das Forças Armadas, o chefe máximo, é o representante máximo da nação, mas não é chefe do governo. O primeiro-ministro, que é chefe do governo, é quem faz a diplomacia, há o ministro da defesa, mas, entretanto, há um parlamento, que é quem vota as leis e chama a atenção ao governo e faz sindicância ao governo. Então, criamos. Cabo Verde sempre foi um laboratório. E, por isso, as coisas deram bons resultados. Há um bom exemplo, falando de laboratórios. No século XV, XVI, nós fomos no laboratório como entreposto de escravos. Quando Bartolomé de Las Casas e os índios estão morrendo e não aguenta, preciso trazer os negros, não se sabia o que isso ia dar. Então, os primeiros foram parar a Cabo Verde, para ver como é que eles trabalham, como é que a gente faz com isso. A partir de Cabo Verde, os primeiros negros que vieram para o Brasil saíram lá da Ribeira Grande, de Santiago, de Cabo Verde. Não vieram diretamente do continente. Porque esses negros, chamados negros ladinos, eram batizados, sabiam falar línguas, eram mais caros, porque era uma experiência da convivência. Tinha que ser, então, como eles diziam, os negros domados. Mas também animais como cavalos, para saírem de uma região, de um continente para outro, passavam por Cabo Verde, como as cabras. Mas também as plantas, várias plantas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro passaram por Cabo Verde, para se tropicalizarem. Passavam anos, depois eram transportados. Mas também várias plantas para irem do Brasil para a Europa, ou mesmo para a África, tinham que passar em Cabo Verde. Sempre fizemos esse papel de laboratório. Fomos laboratórios também de seres humanos. Como é que se convive dentro de uma mesma casa com o verdugo, o carrasco e o patrão na mesma pele ali? E também, na independência, nós fomos também um laboratório. Depois da independência. Um dos casos é que, quando começaram a dar ajuda a Cabo Verde, as Nações Unidas, ajuda alimentar, o país acabava de ganhar a independência, o novo governo encontrou mais ou menos o correspondente a 130 euros no cofre do Estado. O país não tinha nada, com grande analfabetismo, quase 75% da população analfabeta, pobre, um país com 2 médicos, com 2 escolas secundárias. Então, o que o governo fez? Contra a vontade da comunidade internacional. Não distribuiu a ajuda alimentar, vendeu. E se a gente começar dando agora, vai criar dependência. Criou uma empresa pública de abastecimento, vendia, e com o dinheiro da venda aplicava no desenvolvimento do país. E foi com esse dinheiro que se construíram os primeiros diques para contenção de água, escolas. Então foi também um laboratório da reciclagem da ajuda pública ao desenvolvimento. Por isso temos esse respeito em tudo. Cabo Verde foi o primeiro país no mundo a levar um concerto musical para dentro da Organização Mundial do Comércio. Isso aconteceu em Genebra 2 anos atrás, eu fui lá. Levamos a cultura para os programas da Organização Mundial do Comércio. O primeiro país a introduzir a cultura. Discutimos, batalhamos, apresentamos ideias, papers, disseram sim, é verdade, e podemos agora concorrer aos financiamentos da Organização Mundial do Comércio. E me falaram, é a primeira vez dentro desta casa que vem um concerto. E eu fiz cantar comigo o Pascal Lamy, que era o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, aí no palco. Cabo Verde faz essas coisas, tem essa possibilidade laboratorial. Eu sou contra a pirataria, sou contra tudo que é ilegal. Agora, a minha postura desde o início é dizer, não vamos copiar os métodos dos outros. A pirataria é condenável eticamente, moralmente. Você está fazendo uso ilícito de algo que não é seu. É um roubo.
Mas, na forma de combate, será que a repressão é a melhor forma? Existem outras. E nisso a gente tem que ter a coragem e a honestidade de dizer claramente as coisas. Porque muitas vezes nós somos educados muito ao ocidental. Lemos nos jornais os livros dos professores das universidades e nos formatam o pensamento. E a gente não vê, às vezes, a pequena falha no sistema. Como eu falei ontem, estão chamando esses infelizes porque trazem com eles uma infelicidade causada, chamam-nos de refugiados. E nós repetimos isso. Eles não são refugiados. São sem refúgios. Queremos que sejam refugiados. E é preciso pegar nessa palavra e dizer, não, você não vai chamar refugiado uma pessoa que está fugindo da guerra, chega aqui e não pode entrar. Ainda não é refugiado. Queremos que ele seja um refugiado, que seja respeitado o estatuto de refugiado. A partir desse momento, ele pode ser chamado de refugiado. Até agora, eu sem refúgio. Também, quanto à pirataria. O que é a pirataria? É só aquilo que a lei diz que é ilícito, que é imoral? Ou existem outras formas de pirataria? Também existem. A forma como nos enganam, que combatem a pirataria, também é uma pirataria. Vê o dinheiro que se gasta no mundo para combater o tráfico de drogas. Eu sou contra o consumo de várias drogas. Mas temos que ter a noção de que o combate ao narcotráfico é também um negócio a favor de alguma coisa. Não é combatendo dessa forma a importação da marihuana ou comercialização ou outra. Sim, que tem seus perigos e seus riscos, sabemos. Mas você não pode dizer que a droga mata e gasta bilhões para combater a droga. E você não diz que a guerra mata e não gasta bilhões para combater a guerra. Pelo contrário, gasta bilhões para fazer a guerra. Então, existe essa hipocrisia que faz parte da nossa história. Então, a pirataria é como a corrupção. Você cria leis que supostamente é para impedir algumas coisas que deixa brecha para que a corrupção tenha lugar. O que eu quero dizer com isso é que não se deve perseguir o pirata. O pirata está fazendo uma ação. Essa ação ela é ilícita enquanto a lei quiser. Que é muito simples. A lei diz que quem matar a outro tem de 14 a 20 a 30 anos de prisão, dependendo do país. Mas se amanhã você dizer assassinato não é crime, já não é. Portanto, a lei tem essa potestade. É a lei que cria o crime, não é o crime que cria a lei. Então, você vai dizer, pura e simplesmente, faz download? Faz. Compra CDs virgem? Compra. Faz cópia? Faz. Sim, mas eu vou resolver isso. Todos os materiais virgens que são comercializados pagam uma taxa para ressarcir os autores. Todo o acesso à internet tem que pagar uma taxa para ressarcir os autores e os produtores. Aí o pirata, simplesmente ele passa da figura do ilícito legal para uma figura de prática fiscalizada. Porque paga, de uma certa forma, o trabalho dos outros. E ele está fazendo isso. O que não nos querem fazer entender é que grandes lobbies mundiais não deixam que os estados cobrem a taxa sobre os tablets, os smartphones, os pendrives, os computadores que têm memória. Ou não deixam que a internet seja taxada, por exemplo. Essa é a grande questão. Então, a pirataria é muito fácil fazer com que esse sistema chamado pirataria participe na economia criativa, pagando pelo que faz.
É só isso. Aí deixa de haver ilicitude. Os autores não querem que os piratas sejam perseguidos, querem que os piratas paguem e passem a praticar a licitude. Independentemente daqueles que não vão pagar nunca, esses sim são os piratas e devem ser perseguidos. Mas o combate contra a pirataria, tomando a pirataria, nesse caso, como uso ilícito de obras artísticas ou outras, com autores homicídios, o Estado tem toda a competência e mecanismos hoje em dia para não excluir mais essas pessoas, fazendo-os participar no sistema, pagando pelo que consomem. Portanto, nesse caso, eu sou contra a pirataria e contra as formas hipócritas de combate à pirataria, porque existem outras, e quando há vontade política, isso sim se pode fazer. O que nós vamos passar no Parlamento cabo-verdiano agora, no próximo mês, taxando os instrumentos na alfândega e taxando o equipamento para ressarcir todos os autores. E não vão ser só autores cabo-verdianos. Através das sociedades de autores, todos os autores do mundo podem receber os seus direitos autorais em Cabo Verde por uma taxa sobre a internet. É vontade política, é coragem e é também a facilidade de um país novo que ainda não é controlado por interesses lobistas, felizmente. Concertos todos os fins de semana. Muitos. Ou ir e ficar até que a saudade me doa. E doa aqui, de verbo dar e doer. Mas deixei de fazer as coisas simples que eu gostava de fazer. Como vir, encontrar com os amigos e vou ficar. E fico. Que a vida esteja no ar, no planeta, no chão e não num escritório. Esse eu deixei de fazer. Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Os jornalistas me perguntaram isso há algum tempo, que eu era muito sonhador. Eu disse, mas é para isso que me pagam. Eu sonho enquanto estiver acordado. Quando eu for dormir, eu vou descansar. E é isso que eu tento fazer todos os dias. E é o que eu fazia também. Aliás, a minha filha perguntou, papai, o que é ser ministro? Aí eu dei uma resposta. Eles me pagam para fazer aquilo que eu antes pensava. Agora eu tenho mecanismos para realizar. O ser ministro é isso. Eu pedi um lugar de jardineiro num hotel lá em Cabo Verde. Uma coisa que eu gostaria de fazer quando deixasse o ministério. De fazer jardinagem num hotel, um hotelzinho bonito que eu gosto. E exercer a existência calma e tranquila. Eu tenho pensado nisso, que nunca é bem-vindo deixar mensagens para outros, o que os outros devem fazer. Cada experiência é uma experiência, cada lugar é um lugar, mas também há gente que aceita, há gente que não aceita. A minha parca experiência de que do que se deve, pelo menos, ter em conta quando uma pessoa é um gestor público, a pessoa deve conhecer bem a pessoa que está à frente dela. No imediato, se a gente trabalhar muito para aquela pessoa que está ao lado, a gente já está fazendo a humanidade, porque o resto é rede. Mas se a gente começa fazendo mal ao primeiro que chega também, aí vai entrar vírus no sistema. Mas o servidor público, que de manhã diz, eu sou servidor público, vou ser honesto, eficaz, sincero, justo, pronto, amigo, solidário, responsável, intermediário, ao primeiro que me aparece, e profilático, e dizer a esse, faça ao outro aquilo que eu te fiz. E isso se propaga. Todo o resto não tem nenhuma filosofia quântica atrás. O mal acontece lá onde o bem é suprimido. É naquela hora. Então, se a gente se fiscalizar e fazer permanentemente o bem,
todo mundo, tudo dará certo. Isso é cultura. Evidente, isso é a cultura dos 4 princípios da felicidade. Evitar o mal antes que aconteça. Resolver o mal logo que aconteça. Fazer o bem e instigar a que se faça o bem. Estimular aqueles que já estão fazendo o bem. Isso é muito cultural, tem a ver com várias zonas do planeta, desde o Tibete até o Pays Dogon, no Mali, ou achando as caldeiras em Cabo Verde, onde se faz o melhor vinho do mundo. É que a comunidade é isso. Qualquer falha no sistema, a comunidade deixa de existir. E são essas coisas mínimas que se reproduzem a escalas maiores. Não haverá, já que me falou do Brasil, um Brasil enorme, imenso, bom e saudável, se no condomínio a relação não for boa e saudável. Aí estamos falando das relações humanas. O gestor público, antes de tudo e antes de mais, ele fará uma boa gestão, primeiro, com honestidade, com equanimidade, que é usar o que tem, não mais do que isso. E a cultura é uma boa escola para isso, a gente nunca tem. Tem que reinventar. E ter essa postura de fazer o bem e servir o outro. Porque isso leva ao essencial, que é o conhecimento do nosso país. Mas ninguém conhece o país se não conhece o próximo. É aquele que está aí. Então, eu não sei nem de onde veio essa palavra próximo, mas acho engraçado. Porque é aquele que vem aí, está aí. E todo mundo tem essa carência. No geral, é assim. Mas para os gestores públicos da área da cultura, a fórmula é essa mesmo. Crer para ver.